Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. Na edição de hoje, vamos falar sobre a espiritualidade franciscana. No próximo sábado é celebrado o Dia de São Francisco de Assis e a paróquia que leva o nome do santo já está em festa. E por falar em festa, mostramos também as comemorações pelos 300 anos da Igreja de Brotas e ainda a importância das reuniões do clero para a Arquidiocese de Salvador. O Chão e Paz está no ar. Nesta semana se comemora o Dia de São Francisco de Assis e este é o tema da entrevista que você confere agora com o padre André Alencar. Até a próxima sexta-feira, a paróquia de São Francisco de Assis, na Boca do Rio, realiza o novenário em homenagem ao santo. No sábado é o dia festivo e quem está ao meu lado é o padre André Alencar, ele que é pároco desta comunidade e vai conversar comigo sobre a programação da paróquia e também sobre a espiritualidade franciscana. Padre, é um prazer recebê-lo aqui no Chão em Paz. O prazer é meu, prazer estar aqui com vocês, fazendo esse programa e também anunciando a experiência da espiritualidade franciscana a todos aqueles que desejam crescer e conhecer cada vez mais São Francisco de Assis. Então, aproveitando esse período de festa em que a comunidade está, eu queria que o senhor convidasse, os telespectadores e também falasse sobre a programação que acontece ao longo dessa semana na paróquia. A partir de hoje, dia 29, já está acontecendo as novenas, mas hoje continua 29 até o dia 3, sexta-feira, sempre às 19 horas, esse encontro, onde nós estaremos sempre refletindo sobre a experiência da evangelização. Nós temos como tema esse ano justamente uma frase de São Francisco que nos convida a pregar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas, independente das palavras, muito mais pelas obras, porque isso é uma coisa que fala justamente sobre a experiência da espiritualidade franciscana. Então, todas as noites estaremos vivendo essa experiência do novenário. E no dia 4, é claro, teremos o dia inteiro de festa, de atividades, com celebrações o dia inteiro, encerrando a noite com o Dom Murilo, que vai estar celebrando conosco dentro desse período de festa. E de que forma, padre, a figura de São Francisco de Assis inspira a comunidade na avaliação do senhor, que é pároco, que acompanha o dia a dia das pessoas lá na comunidade? Para São Francisco, muito mais do que falar sobre o Evangelho, primeiramente, ele tinha que colocar em prática a experiência do Evangelho em sua própria vida. Então, ele apenas falava daquilo que ele já tinha vivido, e ele era muito radical dentro dessa experiência evangélica. Como somos convidados de forma muito particular, inclusive pelo Santo Padre, o Papa Francisco, a refletirmos e a crescermos na alegria de evangelização, que inclusive é o documento que estamos trabalhando todas essas noites. Então, olhando também para a experiência do nosso patrono, São Francisco, queremos fazer crescer também nessa experiência de evangelização que vai à radicalidade da nossa vida, não somente anunciando a Cristo com palavras, mas principalmente com as obras, com o gesto, com a forma de ser de cada um, que deve anunciar na sua própria vida o Evangelho propriamente dito. O senhor falou em radicalidade, A biografia de São Francisco de Assis é marcada por uma decisão radical, só que ao mesmo tempo aconteceu de forma gradual, Então eu queria que o senhor explicasse para a gente o que a gente pode aprender com isso. Isso. São Francisco, inicialmente, como era a experiência do povo daquele tempo, e dentro da sua família, ele era envolvido muito com todas as experiências do mundo, Então ele gostava muito de estar com os amigos, nas festas, etc. Ele teve dois processos interessantíssimos na sua vida. O primeiro foi justamente a partir de um sonho que ele teve, em que ele estava sendo enviado para uma guerra, para uma disputa, em que ele queria se vangloriar por essa vitória, e ali ele teve justamente nesse sonho como que uma visão, um comunicado de que a glória da vida dele deveria estar muito mais voltada à experiência de Cristo do que às experiências do mundo. São Francisco se escondeu um pouco diante disso, Tanto que ele somente para um dos amigos que te acompanhava, ele dizia que ele tinha encontrado um grande tesouro, mas ele não falava para os demais. Então ele ia sempre refletir sobre esse encontro, sobre esse tesouro que ele havia encontrado em uma caverna, escondido, Então o amigo ficava do lado de fora e ele entrava justamente para entrar em oração, para conseguir compreender esse chamado que havia sido feito na sua vida.
Um outro momento importante foi justamente o encontro dele com o leproso, né? Ele tinha, na verdade, uma certa aversão a todas essas pessoas. Claro que ninguém poderia tocar, porque existia justamente esse preconceito de que, ao tocar num leproso, a pessoa poderia também estar adquirindo a mesma doença, né? E ele, olhando para a realidade daquele homem, daquela pessoa que estava ali, né, doente, ele percebia a experiência da chaga de Cristo, né, da doença, na doença no sofrimento daquele homem, ele percebia a chaga de Cristo, que ele se sentia convidado a cuidar daquele povo, daquelas pessoas, né? E uma terceira experiência que também é muito importante, que talvez aí seja a mais marcante na vida de São Francisco, que inclusive fez com que ele, de fato, vivesse completamente essa radicalidade em outro tempo, foi justamente quando ele estava na igreja de São Damião, né, e também em um sonho, ele tem um encontro dele com Cristo na cruz, né, onde Cristo o convida a reconstruir a igreja, né, a igreja dele. Primeiramente, São Francisco pensa que é apenas a igreja pedra, né? O templo onde ele estava, a igreja de São Damião, a pequena igreja de São Damião, onde, na verdade, também estava destruída, né? E ele acabou construindo, mas depois ele se deu conta que a igreja de Cristo, que ele precisava reconstruir, era a igreja humana, né? E dentro da realidade da sociedade em que cada vez mais apagava ou destruía essa experiência cristã, né, porque estava cada vez mais envolvido com toda essa mundanidade. Algo muito parecido com o tempo de hoje, né? Então, por isso, São Francisco se torna, inclusive, uma grande inspiração para mudarmos o nosso jeito de ser cristão no tempo de hoje, né? A cada 2 meses, diáconos, padres e bispos se reúnem em Salvador para avaliar e planejar as ações da arquidiocese. A nossa equipe acompanhou o último encontro e mostra uma parte dele para você agora. Confira. As reuniões do clero reúnem bispos, padres e diáconos, que juntos pensam as diretrizes da Arquidiocese de Salvador e avaliam as atividades em andamento. Este ano, as paróquias se concentram principalmente na formação das comunidades e na realização dos círculos bíblicos. Para além desses objetivos, a característica principal deste momento é a comunhão. Jesus no Evangelho diz que nós precisamos ser uma coisa só para que o mundo acredite. A nossa missão não é uma missão que tenha eficácia sem a comunhão dos cristãos e sem a comunhão dos presbíteros. Eu acho que a primeira grande força dessa reunião é a manifestação da nossa amizade, da nossa comunhão ao redor do nosso pastor. Assim vive a igreja, esse é o mistério da igreja. Para realizar isso é preciso articulação do trabalho de pastoral, que permite cumprir a missão da igreja. As reuniões gerais do clero, que nós chamamos de reunião geral, mas normalmente tem tantas outras reuniões, mas essas são chamadas as mais importantes e significativas, porque é o clero pleno. É um encontro onde todos os sacerdotes, também com os diáconos e os bispos, se reúnem para avaliação, para repensar a diocese, para lançar novos projetos, mas, antes de tudo, para gerar comunhão. Então, para nós, com certeza, o fato de estarmos juntos faz com que cada um, ao se encontrar, saiba como o outro está, quais as dificuldades, quais os sonhos, quais os projetos, e juntos possamos pensar num projeto mais coeso, a pastoral de conjunto, que precisa ser o instrumento edificador de uma igreja cada vez mais samaritana, cada vez mais humana, cada vez mais comprometida com a evangelização. Para que essa comunhão aconteça de forma plena e as prioridades da diocese sejam construídas, existe um trabalho por trás da reunião do clero, trabalho feito pela Secretaria de Pastoral, que prepara desde a pauta até os mínimos detalhes do evento. São muitas informações, tudo que é para chegar à reunião, aos padres, passa antes pela Secretaria para que a gente possa envelopar para cada padre. A gente faz um envelope para cada padre, cada diácono, e então no final vem a pauta e a gente coloca tudo no envelope e aqui nós distribuímos para eles. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você continua acompanhando a entrevista sobre a espiritualidade franciscana. O Chão e Paz volta já. Anunciar com alegria a boa notícia.
Esse é o tema que a paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus adotou para homenagear a padroeira. O dia mais importante da festa, que começou em setembro, será nesta quarta-feira, quando os louvores à santa começam às 6 da manhã, com alvorada seguida de oração de consagração. Às 6 da noite, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Marco Eugênio de Almeida, preside a missa solene, encerrando os festejos com a bênção das rosas. No próximo sábado acontece o curso de noivos na paróquia Divino Espírito Santo, no Vale dos Lagos, a partir das 8h30 da manhã. Para participar, os casais devem se inscrever na Secretaria Paroquial. Mais informações pelo telefone 3393-1323. O mais importante na pregação missionária é a simplicidade da pessoa à presença do Espírito. É isso que pensa o padre André Alencar, pároco de São Francisco de Assis, na Boca do Rio. Falando no tempo de hoje, eu queria que o senhor contextualizasse também quem foi São Francisco para aquele tempo, né, do século XII, século XIII. Nos tempos de hoje, digamos, se a gente tivesse um São Francisco, ele teria que perfil? Bom, no tempo de hoje, olha, comparando ao tempo passado, né, São Francisco era aquele que chamava a atenção em tudo que fazia e em tudo que dizia, né? Acredito que, por exemplo, a inspiração do Papa Francisco em ter o nome Francisco, né? Porque o chamar a atenção não era o que ele queria para si, né? Mas era justamente para anunciar o Cristo, né? Então, tem todo esse processo de radicalidade da nossa vida de mudar as nossas atitudes e olhar muito mais para o Evangelho. Então, acredito que o Papa Francisco, com a simplicidade muito grande, ele vem trazendo um exemplo também de São Francisco, né? Mas eu acredito que tantas outras pessoas na vida, às vezes até pessoas ocultas, né? Que não aparecem na mídia, etc., que vêm de fato também mostrando situações, palavras, exemplos que levam muita gente a querer parar para escutar, né, querer parar para ver, né, tocar, né, que era a experiência de São Francisco no tempo dele, né, as pessoas queriam tocar nele, perceber a força de Cristo que saía dele, saía do seu olhar, do seu sorriso, né, do seu gesto de acolhedor que ele fazia para com as pessoas. Então, toda essa situação em que hoje, de fato, se perdeu muito no tempo, né? Esse gesto de acolhimento, de sorrir, de cuidar, de olhar para a pessoa de fato que precisa de uma atenção, né? E não só o pobre, não só o pobre que está jogado às margens, como muitos estão por aí, né? Vivendo a miséria e a pobreza material, mas existe hoje em dia uma sociedade muito pobre de espírito, né? Muito pobre de solidariedade, de amor. E essa é a experiência que Francisco quis implantar no seu tempo, na sua sociedade. Acredito que é essa experiência que a Igreja vem tentando retomar dentro da experiência que está tendo hoje em dia também com o Papa Francisco, né? É interessante a gente falar sobre esse perfil de São Francisco, porque ele de devoto passou a ser missionário, né? E a gente pensar nisso no momento em que a Igreja nos convida a pregar, a levar missão, né, para as comunidades, nas famílias. Que reflexão a gente pode fazer no sentido de saber se todo cristão tem, por exemplo, esse dom de pregar, de ser missionário? Como é que o senhor vê isso? Bom, o que é de mais importante dentro dessa experiência da pregação missionária evangélica, e aí, inclusive, volto a essa experiência franciscana, é a simplicidade e a docilidade, é claro, da pessoa à presença do Espírito, né? Nas tantas vezes que Francisco foi chamado para pregar, para falar sobre o Evangelho, e inclusive a pessoas muito cultas, né? Ele não tinha tantas palavras cultas para ser dita, mas diante dessa experiência de docilidade a Deus e ao Espírito, e na simplicidade da sua palavra, ele acabava transmitindo aquilo que de fato Cristo queria transmitir para as pessoas, né? A experiência verdadeira de Cristo. Então, essa experiência de simplicidade, eu costumo sempre chamar a atenção lá na paróquia, que nós não precisamos de
palavras tão cultas para falar do Evangelho, né? A gente precisa de gestos muito simples, né? Que fala muito mais da radicalidade evangélica de Cristo, que é justamente esse gesto de acolher, de abraçar, de sorrir, né? De escutar a pessoa que precisa ser escutada, né? Do que simplesmente fazer grandes discursos sobre o Evangelho, né? Discursos muito eloquentes. Acho que isso fica mais para os estudiosos, né? Então a experiência evangélica toca no coração das pessoas mais simples, inclusive, porque eles são capazes de anunciar o Evangelho dessa forma, né? Na vivência dele mesmo. A Pastoral da Juventude Arquidiocesana realiza no dia 19 de outubro o CRIS Jovem 2014, que este ano terá como tema Liberdade é o desejo que nos faz viver. A programação prevê missas, oficinas, debates e animação. As inscrições poderão ser feitas no site www.pjsalvador.com.br. E para outras informações, você pode mandar mensagens para pjssaba@gmail.com ou ligar para o número 4009-6618. De 7 a 10 de outubro e de 28 a 31 do mesmo mês, acontece no Centro Missionário Redentorista, nos Barris, o curso de extensão sobre a doutrina social da Igreja. O objetivo é apresentar o conteúdo de encíclicas, exortações, pronunciamentos e declarações que formam o pensamento do magistério católico sobre a questão social. Para outras informações, o e-mail é centromissionario@bol.com.br. No dia 7 de outubro, a comunidade da paróquia de São Brás participa de uma missa festiva em louvor a Nossa Senhora do Rosário. A celebração eucarística começa às 7h30 da noite na Matriz. Para outras informações, o número é 3487-3718 ou ainda o número 3237-0149. No próximo bloco, você vai conhecer a história da paróquia de Brotas, que está em festa este ano. O intervalo é rápido, não saia daí. O padre André Alencar faz uma reflexão sobre o exemplo que o Papa Francisco nos oferece sob inspiração do santo. Veja só. É como a educação, né? Mas através dos gestos, do exemplo, né? Tem até uma frase que diz: evangelize, se preciso, use as palavras. Exatamente. Né? Que é justamente essa questão de dar o exemplo, realmente, de, através dos gestos, mostrar realmente o Cristo que habita, né, em cada um. Isso. Pensando na questão do Papa Francisco, que o senhor comentou agora há pouco, né? Sobre esse exemplo que ele traz para si, para o papado dele, de que forma o senhor percebe essa influência na igreja de um modo geral? O Papa Francisco, ele vem trazendo uma série de reformas na igreja, né, que em certos pontos e a muitas pessoas assustam, né, porque justamente ele vem tentando retomar esse caminho de simplicidade da igreja, a qual precisamos muito mais viver essa experiência de entrega muito mais ao Evangelho, né? E acolher muito mais essa palavra de Deus que pede de nós uma atitude nova, né? Tanto que em muitos momentos ele fala que a transformação, a conversão pastoral, a conversão da nossa vida, ela não acontece somente para as pessoas que estão somente na comunidade, né? Ele inclusive se inclui dentro dessa experiência, né? Que eu, como Papa, também tenho que fazer esse caminho. E partindo justamente desse exemplo de que ele precisa, primeiramente, vivenciar esta palavra, vivenciar este Evangelho, então certamente ele lembra que todos nós somos capazes disso, né? Muito obrigada, padre, pela participação aqui no programa Chame Paz. Eu espero que esse exemplo de São Francisco fique, né, para todo mundo que acompanhou a entrevista aqui hoje. Muito obrigada pela presença conosco. Eu te agradeço pela oportunidade de estar agora aqui falando sobre essa experiência de São Francisco, sobre essa experiência da nossa vida de evangelização, e aproveito também a oportunidade para convidar a todos para estarem presentes, participando, seja do nosso novenário, todas as noites às 19 horas, seja no dia da festa, onde teremos missa 4 horários do dia, 8, 12, 17, 19 e 30. Teremos bênção dos animais às 10 horas da manhã, né? À tarde teremos um momento de oração e adoração, justamente buscando viver cada vez mais essa difusão da experiência da espiritualidade franciscana, que quer falar necessariamente sobre o Evangelho, né? Então, obrigado por estar aqui, pelo convite de estar participando com vocês.
Foi lançado na semana passada o trailer com as primeiras imagens da cinebiografia Irmã Dulce. O filme mostra a história da beata que, guiada pela fé, dedicou a vida aos mais necessitados. Todas as gravações foram realizadas em Salvador, onde também foi feito o registro do depoimento do arcebispo primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Há 300 anos surgia a igreja que consolidaria a vida religiosa em Brotas. Ao longo desses 3 séculos, a cidade mudou e a comunidade acompanhou as transformações, resistindo ao tempo e aos desafios que se apresentavam. Nós estamos muito felizes, né? Com esse jubileu dos 300 anos. Todo mundo vai adiante para essa celebração. Aliás, estamos celebrando. 24 pastorais total. 24 pastorais. Pastorais do movimento. Pastorais do movimento. Desde 92. 22 anos. Como é que era Brotas era chácaras. Só tinha chácara de um lado, chácara de outro. E depois, quando foi crescendo. O bairro de Brotas cresceu em torno da religiosidade cristã, de acordo com os paroquianos da Igreja de Brotas, que comemora 300 anos de fundação. De 80 para cá, isso foi crescendo muito. Essa chácara foi dando lugares aos conjuntos habitacionais, esses conjuntos grandes. Tem o Rodrigo Horácio Costa, o conjunto Costa Silva, o conjunto Machado Forte e outros conjuntos foram dando lugar a esses conjuntos. E com essa popularidade aumentando, se criou também a necessidade de se ter clínicas, hospitais, ter uma estrutura para manter o bairro. A igreja em si ela é o centro e eu acho que esse crescimento do bairro de Brotas foi em função da religiosidade. José Luiz dos Santos mora no bairro há 50 anos e faz parte do grupo de representantes das pastorais. São 24 no total e todas trabalham de forma integrada. É na paróquia de Brotas que eu me encontro, me realizo com Maria. Na paróquia de Brotas, que eu e minha esposa conseguimos nos encontrar com os irmãos para nos banhar nesta fonte inesgotável de água viva. É aqui na Igreja de Brotas que eu comecei a crescer espiritualmente. A Igreja de Brotas é a casa de Maria. Na paróquia de Brotas eu encontro amor e carinho. Maria Lúcia Miranda frequenta a Igreja de Brotas há 31 anos, caminhada construída ao lado do marido. Linda, não é? A gente acompanha e principalmente porque a gente conhece a evolução. Você vê aqui esse trabalho aqui que foi feito nesse espaço que a gente usa para os nossos eventos. Antigamente isso aqui era um capim. A gente acompanhou toda a evolução, todo o empenho das pessoas, envolvendo a comunidade, como sempre, não é? E a gente promoveu assim, a restauração e as pessoas usam e nós ficamos felizes, porque eu acho que a proposta principal de uma igreja é promover a vida da sua comunidade. A caminhada de todos eles é inspirada no exemplo de Monsenhor José Edmilson, pároco local há 33 anos. Vivenciando com alegria este momento histórico significativo. É bom lembrar que a igreja em que estamos agora é o marco histórico inicial do bairro. Procedentes de Vila das Águias, Aldeia de Brotas, em Portugal, lá próximo de Évora, no Alentejo, imigrantes portugueses trouxeram a devoção aqui para Salvador. E como acharam que esse espaço fisiográfico tinha uma semelhança muito grande com lá o campo em que eles exploravam, deram o nome de Brotas a esta região. A igreja de Brotas é a extensão do meu casa. Eu estava perdida, né? Mas foi aqui na Igreja de Brotas que eu me achei. É um encontro de amor, é um encontro de paz e de união de irmãos. Eu encontro a educação da fé das crianças. A Igreja de Brotas é uma igreja em missão. A chegada do vigário ao templo é lembrada por uma das paroquianas mais experientes da comunidade. Quando ele veio para aqui no dia 5 de fevereiro de 1981, deu um grande vinda e desejei a eles que fosse feliz com a nossa turma aqui da paróquia.
O momento mais feliz de minha vida de padre é a missa que eu celebro. Sempre unindo a missa que celebramos à missão que nós realizamos. Missão que se estabelece nesse clima de somar pessoas, unir gente, congregar fiéis a caminho do povo de Deus, com esta convicção muito profunda de que caminhar sozinho é impossível para a felicidade de cada um. Na Igreja de Brotas, eu aprendi que o testemunho é importante no seguimento a Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. A ação do Senhor no meio do povo é o que a paróquia representa. Além dos momentos de oração, os gestos concretos fazem parte do dia a dia da comunidade, que beneficia cerca de 250 pessoas. O consultório está aí parado e a comunidade carente de médico. É na paróquia de Brotas que eu tenho a chance de exercer plenamente a minha fidelidade a Deus. O Chão e Paz fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa e também ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.